E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Minhas saudações a todos, que o nome bendito do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Antes de avançarmos no assunto que temos e pretendemos falar, deixe seu like, deixe seu comentário, subscreva-se no canal e partilhe o vídeo. No vídeo de hoje nós temos como o assunto falar sobre o batismo. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Há muitas pessoas, há muitas crenças, há muita proliferação de batismos. Alguns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, a ordem estabelecida pela Igreja Católica, a qual teve a sua origem na cidade de Niceia nos anos 325, por intermédio de uma dupla de 318 bispos, os quais batizaram em títulos usando Pai, Filho, Espírito Santo, afirmando que são três pessoas distintas, credenciando as igrejas protestantes, as quais afirmam que a Trindade encontra-se na Palavra de Deus. Por isso que no vídeo de hoje nós temos como objetivo mostrar, vislumbrar e desvelarmos que somente há um só batismo. E por que temos que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, de acordo com a Bíblia Sagrada, no livro de São Mateus, capítulo 28, 19, está escrito o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para as pessoas, para os discípulos, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no livro de São Lucas, capítulo 24, no versículo 47, porque lá, primeiramente, Cristo disse que abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Em Lucas 24, 47 está escrito que: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês veem? O batismo que foi pregado pelos apóstolos, a ordem foi dada por Jesus depois do derramamento do Espírito Santo de Atos, capítulo 2, versículo 1, onde o Espírito Santo caiu sobre quase 120 almas. Nós vemos lá no livro de Atos 2, versículo 37, e a Bíblia diz que foram as primeiras conversões.
o primeiro batismo a ser exercido começou a ser exercido em Jerusalém. Nós encontramos os apóstolos de Jesus Cristo. Eles estavam executando o batismo que foi ordenado por Jesus Cristo. Outra coisa é ordem e outra coisa é cumprimento. Então, Mateus 28, 19 é a ordem. E Atos 2, 37 aos 38 é o cumprimento da ordem. Vamos ver as escrituras, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês estão vendo? As pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai não vem a ser nome, Filho não vem a ser nome, Espírito Santo não vem a ser nome, porque o Pai, Filho e Espírito Santo são três ofícios da manifestação de único só Deus. Portanto, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Continuando, por exemplo, Paulo diz assim, no livro de Efésios 2, 19 aos 20: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, se nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, então toda a igreja de Cristo, ela somente está edificada sobre a sã doutrina deixada pelos apóstolos. 2 Pedro 3, versículo 1: lembrai-vos das palavras primeiramente que foram-vos ditas através do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de vossos apóstolos. Vocês veem? A Bíblia nos exorta a lembrar-nos das palavras dos profetas e do mandamento do Senhor Jesus Cristo mediante os apóstolos. Então, Pedro, em Atos 2, 37, quando aqueles homens perguntaram: o que faremos, varões irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta foi feita a Pedro e aos apóstolos. Isso dita que Pedro respondeu em nome dos apóstolos. Agora, se somos então edificados neste fundamento, apóstolos e profetas, porventura não deveria ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Por que não batizar como os apóstolos batizaram? Por que não pregar o evangelho apostólico? Não faremos como eles fizeram concernente a inteira doutrina da salvação? Certamente, pois, porque Paulo disse em Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue ou anuncie outro evangelho, além do que já vos for anunciado, seja anátema. Portanto, todo homem, seja bispo, cardeal, papa, reverendo, teólogo, PhD, sei lá, licenciado em teologia, se vir pregar algo contrário àquilo que Deus estabeleceu sobre a face da terra, aquilo que Deus fundamentou na igreja através dos apóstolos, que esse indivíduo seja anátema. Nós encontramos os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós exploramos as doutrinas, examinamos a Bíblia, não encontramos em parte alguma em que Pedro, André, Tiago, Timóteo, Mateus, Lucas, João, Bartolomeu, entre outros, indo equivocadamente recorrendo aos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E examinaremos também os relatos dos serviços batismais, a execução do batismo, que se encontram registrados
na palavra de Deus. Senhores católicos, irmãos trinitarianos, essa doutrina de Deus Pai e Deus Filhos, ela é herética, ela é espúria. Muito mais você se subterfugia-se no argumento teológico, ela é adúltera, contrária ao que as Escrituras ensinam. Agora, nós encontramos, por exemplo, em Atos 1,15, o Espírito Santo descendo sobre quase os 120 homens no cenáculo. Nós vimos que a multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. Então, qual foi a resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos quando perguntaram: o que faremos, varões irmãos? A resposta foi a seguinte, Atos 2,38. Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2:1-8, o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Em Atos 2:38-41, o Pedro, sobre a unção do Espírito Santo, exerceu a ordem que havia sido dada por Cristo em Mateus 28:19. Mateus 28:19, senhores protestantes, se explica o seguinte: Mateus 28:19 é a ordem que Cristo deixou. Atos 2, versículo 1-41, é o cumprimento da ordem que Jesus Cristo deixou. Não só isto. Há quem diz, por exemplo, a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo é porque eram judeus. E o batismo serviria para aqueles que confessassem a Jesus Cristo. Agora, vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros da sua família. Aqui nós encontramos Pedro novamente ordenando que eles se batizassem no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, versículo 47-48. Pedro ordenou Cornélio para que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. A salvação, por exemplo, há quem diga, por exemplo, que não, Pedro, porque era judeu, batizava em nome de Jesus Cristo para os judeus que confessassem em nome de Jesus Cristo. Não, a salvação também foi para os gentios. Todos aqueles que quisessem fazer parte, participantes, como Paulo disse, por exemplo, em 1 Coríntios 13, que se nós quiséssemos ser participantes do corpo de Jesus Cristo, por um só Espírito somos batizados. Vocês veem? Agora, Cornélio sendo gentio, a salvação quando foi para a casa de Cornélio, Pedro ordenou para que eles fossem novamente batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, não Pai, Filho e Espírito Santo. Ou também dirão que Pedro, por exemplo, há quem diga assim que não, eu ficarei com Jesus e a Bíblia, ficarei com as palavras de Jesus que disse em Mateus 28:19. Agora, se por exemplo alguém vem e expressa assim equivocadamente, que ficarei somente com Mateus 28:19, para nós, por exemplo, vale em toda a Bíblia. Mateus 4:4 diz lá que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, se alguém diga que não só ficarei com Jesus e as suas palavras, Jesus Cristo, por exemplo, estava sobre os discípulos. No livro de Colossenses 1:27, Paulo disse lá que Cristo em vós. Se ele estivesse em seu tempo, ele diria que Cristo em nós é a esperança da glória. Você vê? O Espírito Santo é Jesus Cristo no crente. Agora, Pedro aqui ordenou Cornélio e a sua família e entre os outros gentios para que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse a casa de Cornélio. Se Pedro estivesse errado no dia de Pentecostes após a recepção do Espírito Santo, se o batismo em nome de Jesus Cristo é heresia, como dizem alguns pentecostais, protestantes atacam o batismo revelado em nome de Jesus Cristo, isso já teria sido corrigido
Então estaria Pedro errado ao dia de Pentecostes? Quando eles ficaram comovidos, por exemplo, disseram a Pedro e aos demais apóstolos, no livro de Atos 2:37. Isto inclui a Mateus, quem escreveu o livro de São Mateus 28:19. Porque no dia de Pentecostes, Mateus estava lá, Lucas estava lá, o mesmo Mateus que escreveu no seu capítulo 28:19, também estava lá com Pedro no dia de Atos 2:37, quando aqueles varões perguntaram: o que faremos, varões irmãos? Vocês veem? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Mateus estava lá. Se fosse que a revelação dada a Mateus era contrária que Pedro deixara, eu acredito que Pedro já seria corrigido há bom tempo. Vocês veem? O que diz é que a revelação dada a Mateus, dada a Pedro, é a mesma revelação. O batismo que Mateus escreveu em Atos 28:19 é o cumprimento de Pedro de Atos 2:37, Atos 3:47 aos 48. Prosseguindo aqui, por exemplo, também em Atos 2:14, nós vemos que Pedro levantou-se com os 11. Mateus estava lá, porém não encontramos palavras de correção da parte dele. Por quê? Em Atos 2:14 estava lá, Pedro levantou-se com os 11. Por que Mateus não corrigiu a Pedro? Dizer que não, Pedro, o batismo que está batizando não é o batismo que o Salvador, Jesus Cristo, deixou. Vocês veem? Mas hoje há uma confusão. Alguém diz que não ficarei com o livro de Mateus, aqui não ficarei com o livro de Pedro. Paulo disse, por exemplo, em 1 Coríntios 1:17 a 1 Coríntios 9 aos 11. Alguns dizem: eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus de Nazaré, eu sou de Apolo. Paulo disse: amados irmãos, porventura está o corpo de Cristo dividido? Por que vocês dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, sou de Apolo, sou de Jesus de Nazaré? Vocês veem? Quero que vocês digais a mesma coisa, batizais da mesma maneira. O que está acontecendo hoje? Alguém diga: não, eu sou católico, eu sou da Assembleia, sou apostólico, sou testemunha de Jeová, sou adventista, sou muçulmano, sou cacoísta, etc. Vocês veem? As pessoas estão divididas. O que diz é que o corpo de Cristo está dividido. É por isso que cada um tem a sua concepção contrária à palavra de Deus. Prosseguindo. Agora, por que Mateus não corrigiu a Pedro? Jesus disse, por exemplo, em São João 17:6, que Pai, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos destes. Vocês veem? Qual era o nome que Deus manifestou ao mundo? Que Jesus Cristo manifestou ao mundo? Foi o nome de Jesus Cristo. Vocês veem? Agora, por exemplo, em Atos 2:20, todas as igrejas, o evangelho que elas devem pregar hoje é o evangelho que os apóstolos deixaram, porque o fundamento, o princípio da pregação da primeira igreja começou através do fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Em nenhum lugar encontramos que os apóstolos, repetindo as palavras, batizaram em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma doutrina pagã, é uma doutrina papal, é uma doutrina herética. Os que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram batizados erradamente. Não tem a revelação que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Porque Colossenses 3:17 diz lá que por palavras ou por obras fazei tudo em nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, eles apenas batizaram, os apóstolos apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batizaram em títulos. Eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus Cristo dada em Mateus 28:19. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula. Palavras, títulos, Pai, Filho, Espírito Santo como uma fórmula. Ele apenas ordenou o batismo usando o nome, que é o nome de Jesus Cristo. Não só isso,
o evangelho foi pregado começando em Jerusalém através de Pedro. Lucas 24, 47, Atos 2, 37 a 41, o batismo começou a ser batizado em Jerusalém. E a palavra em Samaria, encontramos lá Filipe. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, os samaritanos não eram judeus, mas porém eram samaritanos. A salvação foi aos judeus e aos samaritanos. Aqui nós vemos que Filipe foi a Samaria, com a mesma revelação de que o batismo verdadeiro era em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles prestaram a mensagem que ele entregou. Escute bem esta, Atos 8, 14 a 16. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, a palavra de Deus estava com Filipe, enviaram aqui Pedro e João, os quais descendo para lá oravam para que recebesse o Espírito Santo, por quanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Cornélio, por exemplo, em Atos 10, 47, Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhes diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Pedro tinha a palavra para salvar a casa de Cornélio. Sei que houve um evangelho que abriu a porta para os gentios para serem salvos. Hoje também a palavra foi dirigida ao mensageiro de Apocalipse 3:17 para fechar a porta para os gentios. Sei que Pedro tinha a revelação em seus dias para dirigir a salvação a Cornélio. Também hoje a salvação está sendo dirigida aos filhos de Deus através da palavra pregada pelo homem de Deus, o profeta William Mano Branham. Cornélio viu uma visão onde um anjo lhe disse para chamar a Pedro em Jope. Pedro retia as palavras pelas quais eles poderiam ser salvos. Isso é bíblico que estamos falando. Agora, quando ele declarou a grande verdade que por meio do nome de Jesus Cristo, todo aquele que nele quer receber essa remissão de pecados, vocês verão que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Eles falaram em línguas, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro, ousado no Espírito, respondeu de acordo com Atos 10:47, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou-lhes, Senhor, trinitarianos, pentecostais, católicos, assim diz a palavra, e ordenou-lhes, Pedro ordenou, que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles foram ordenados para que fossem batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, pastor assembleano. Não. Eles foram ordenados para que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a seguir, observemos também um ato batismal dirigido por Paulo. Paulo era profeta de Deus. Paulo tinha comissão para pregar o Evangelho, Atos 3:1. E também em Antioquia havia alguns profetas, Barnabé, a saber, a Paulo ou Saulo. No livro de Atos 1, Atos 19, retificando, versículo 1 ao 6, nós encontramos que havia homens discípulos de João que haviam sido batizados pelo batismo de João, mas eles deviam ser rebatizados novamente. Está escrito assim, Atos 19, 1 ao 6. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Há quem diga que não, eu fui batizado na igreja católica desde criança, não posso receber um outro batismo. Aqui nós encontramos homens que haviam sido batizados e foram batizados novamente. E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. Irmãos católicos, se querem ser revestidos de Cristo, sejam batizados em Cristo. Gálatas 2:27. Revestidos de Cristo. Agora, nós queremos que Paulo, nós não acreditamos que Paulo alterou a fórmula do batismo, ou seja, o modo do batismo quando batizou Lídia e sua gente de casa e nem ao carcereiro de Filipos. Nós encontramos Lídia, foi batizada, e o carcereiro de Filipos, por exemplo, em Atos 16:29 aos 30, quando ele perguntou: senhores, o que eu poderei para ser salvo? Paulo respondeu o seguinte: crê tu no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa serão salvos. Agora, note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais a eles em Mateus 28:19 e em Lucas 24:47. Paulo não estava lá. Mas contudo, nós encontramos Paulo, depois da sua conversão de Atos 9:1, encontramos que após o batismo do Espírito Santo cair sobre ele, através da imposição do sacerdote Ananias, Paulo doravante foi batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem ele recebeu esta revelação? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou uma imitação dos apóstolos, mas é uma revelação dada por Deus. Gálatas 1:11 aos 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado ou anunciado, não aprendi de homem algum. Paulo não foi à escola de teologia para batizar em nome de Jesus Cristo. Hoje, teólogos, com a sua polidez teológica, batizam erradamente usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Paulo, com a revelação de Deus, o evangelho por mim anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Colossenses 3:17, Paulo escreveu: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o livro de São Mateus 28:19. O batismo é uma obra santa e deve ser exercida em nome de Jesus Cristo, pela revelação da palavra. Paulo reclamou ter autoridade divina. Em 1 Coríntios 14:37, se alguém puder ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo batizou, portanto, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e é um mandamento do Senhor. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos de comunicar esta ordem à igreja. Todos os pastores que estão ouvindo agora esta mensagem, eles devem batizar o povo com água. O povo na água, melhor dizendo. Por causa disto, Paulo disse em Efésios 3:14 aos 15, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Vocês veem? Toma o seu nome, toma o nome de Jesus Cristo. É por isso que nós somos cristãos, porque somos batizados em nome dele. Devemos ler
Vocês devem ler, nós devemos ler, o povo deve ler o Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Porque o povo lê pouco a Bíblia, subterfugiando-se em teologias e ensinos de homens. Leiam o livro de Atos dos Apóstolos, após a queda, após a efusão do batismo do Espírito Santo, como é que o batismo era praticado na vida dos apóstolos. Você dirá, por exemplo, se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? É claro, ele o disse. Note, ele falou no nome. Mateus 19. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Se existe Pai, Filho e Espírito Santo, qual é o nome do Pai? Vamos mostrar com a Bíblia. Jesus dá a resposta. Primeira pergunta, qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João 5,43. Anote. João 5,43 está escrito assim: eu vi em nome do meu Pai. Qual era o nome do Pai que Cristo manifestou ao mundo? São João 17,6. Eu vi e manifestei o teu nome ao mundo. João 5,43. Eu vi em nome do meu Pai. Senhores trinitarianos, pentecostais, católicos, aqui está a verdade exposta. 2. Qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus 1,21. E chamará o seu nome Jesus Cristo. Vocês veem? O nome do Pai qual é? E qual era o nome do Espírito Santo? A pergunta é esta. E em que nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vocês estão vendo? É citado, por exemplo, nos versículos encontrados em Lucas 24, 45 e 47, que Jesus abriu-lhes o entendimento, dos discípulos. Vocês veem? Foi necessário, senhores pastores, apóstolos, para que vocês compreendam a revelação de Deus, para que compreendam que o batismo verdadeiro deve ser exercido em nome de Jesus Cristo. É necessário que o vosso entendimento seja aberto. E só há uma forma de como que Deus introduza o entendimento ao povo. Amostra esse de Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Hoje o Espírito Santo está abrindo o entendimento dos eleitos através dos apóstolos e através dos seus profetas. Efésios 3,5. Havendo Deus antigamente não revelando ao coração dos filhos dos homens, nesses últimos dias Deus revelou-se através do seu Espírito nos seus apóstolos e nos seus profetas. Apocalipse 3,20. Quem entre ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi necessário que o entendimento lhes fosse aberto. E muitos hoje em dia necessitam desta mesma operação para que possa entender as Escrituras. Adventistas precisam de uma operação do Espírito Santo para compreender que o sábado não salva ninguém. Os pentecostais precisam da operação do Espírito Santo para perceberem que falar em línguas não é evidência do Espírito Santo. Os católicos precisam saber que Maria não é nenhuma santa, mas que Maria não é filha, não é mãe de Deus e nem é nenhuma rainha dos céus. Vocês precisam da operação do Espírito Santo. Os assembleanos precisam da operação do Espírito Santo para saberem que as mulheres não podem pregar sobre isso.
Em Lucas 24 nós encontramos o versículo 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Pedro um daqueles a quem Jesus já havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Pedro também foi aberto ao entendimento por Jesus Cristo. E eu aprendi de Jesus. Cristo disse em São Mateus 11, 28, que aprendei de mim. Nós para batizar, os apóstolos já aprenderam de Jesus para batizar em nome de Jesus Cristo. Nós também, como a igreja do Deus vivo, temos que aprender de Jesus Cristo através do Espírito Santo para batizarmos corretamente. Pedro havia sido aberto ao entendimento. Após ter escutado as instruções de Jesus Cristo, poucos dias depois, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho e continuou a pregar até que o coração dos ouvintes ficaram comovidos, ficaram compungidos e sentiram-se condenados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Atos 2:38, que faremos, varões e irmãos? Pedro não hesitou a falar a verdade. Pedro firmemente deu a prescrição da salvação do seu tempo, porque Pedro tinha as chaves para abrir a porta para os gentios. E hoje a mensagem está sendo pregada nos últimos dias. Mateus 24:15, e este Evangelho do Reino dos Céus, 21, será pregado a todo mundo e depois virá um fim. Há uma mensagem que está sendo pregada nesses últimos dias para salvar o coração das pessoas. Vocês veem? Pedro respondeu: arrependei-vos de cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós não temos medo nem vergonha de anunciar esta palavra, que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Não tem como. Romanos 1:17, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é salvação para gentio e os judeus e os gregos e daqueles que creem. Eu dou minha cara na internet porque estou falando a verdade. Alguns dizem que não, nós aceitaremos as palavras de Jesus em Mateus 21:19, porém não as palavras de Pedro em Atos 2:38. Mas Pedro foi quem falou no dia de Pentecostes, ou foi o Espírito Santo? Quem falou no dia de Pentecostes foi Pedro ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo, porque Pedro falou sobre a unção do Espírito Santo. Pedro disse que era o Espírito Santo mandado nos céus. 1 Pedro 1:12. Está escrito sobre isso. E Pedro foi um dos apóstolos e a ele foram dadas as chaves do reino. Mateus 17:17-18. E não temos o direito de desacreditar em Pedro e nem nas suas palavras. Em 2 Pedro 3:2 nós encontramos: para que lembrei-vos das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante vossos apóstolos. Aqui somos animados e somos exortados, somos admoestados a considerar as palavras dos santos profetas e o mandamento dos apóstolos. Apóstolo Pedro, Mateus, e o apóstolo Pedro ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo, o que diz que foi o mandamento do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 4:6. Amados irmãos meus, não vão adiante além do que vocês já aprenderam. Não podemos exercer outro batismo além do qual foram nos ensinados. O senso comum dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação. E se assim batizaram os apóstolos, então é assim que devemos batizar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que os seus olhos sejam abertos. De coração aberto, meu irmão, minha irmã. Consulte as Escrituras. Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua igreja. Consulte as Escrituras
e seja batizado no nome de Jesus Cristo. E Deus lhe encherá com o seu Espírito Santo, porque somente a forma correta, a fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nestes últimos dias.